Olá, boa noite. Saúde e paz para todos nós. Este é o programa Mulheres no Parlamento. Estamos na 4ª edição especial sobre as medidas de enfrentamento ao Covid-19. Destaque desta semana será sobre os desafios da educação diante dessa pandemia. O que mudou no sistema de ensino? Quais as medidas aprovadas? Vamos compartilhar com vocês uma experiência exitosa que está sendo desenvolvido no município de Quixeré, numa parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a coordenação do Programa Agrinho, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. No quadro que elas fazem no Parlamento, a Assembleia Legislativa já aprovou, desde o dia 19 de março, cerca de 50 projetos de lei de indicação tratando sobre medidas de combate ao coronavírus, inclusive redução de mensalidades escolares e uma subemenda que beneficia os portadores de necessidades especiais. Você vai saber também sobre a repercussão do isolamento social rígido implantado pela Prefeitura de Fortaleza com o prefeito Roberto Cláudio. Eu sou Silvana Frota e volto em instantes. Não saia daí, o programa Mulheres do Parlamento está cheio de informações. Estamos há mais de 60 dias diante da epidemia do coronavírus, em regime de isolamento social, e o setor de educação foi fortemente impactado. As aulas, que eram presenciais, foram suspensas e passaram a ser online. Algumas instituições deram férias escolares, outras tiveram que se reinventar. No município de Quixeré, não foi diferente. Os alunos das escolas públicas municipais também se adequaram ao desafio. Além de receberem as aulas pelo WhatsApp, muitos deles e de seus pais, os alunos receberam a ajuda de um projeto lindo, o projeto de contação de histórias. 1, 2, 3, era uma vez, criado pela professora Luci Oliveira, coordenadora do programa Agrinho, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, Ceará, e que beneficia cerca de 4.000 alunos. As histórias e outras informações são transmitidas pelo canal do YouTube e ganharam a simpatia de contadores de história de todo o Brasil, que estão mandando suas contribuições voluntariamente. Quem explica pra gente é a própria coordenadora do programa, Luci Oliveira. Vamos ouvi-la. Nossa educação, desde o início dessa pandemia, a gente tem buscado várias ações de enfrentamento para que a gente possa amenizar o máximo possível de prejuízos com relação à suspensão das aulas. Então, com as crianças menores, professores e coordenadores formaram grupos de WhatsApp com as famílias para passar todas as orientações necessárias para a resolução de atividades mesmo, de leitura e de escrita. Com os alunos maiores, a gente consegue já fazer vídeos online e falar com eles de uma forma mais direta no WhatsApp também, mandando orientações, páginas, artigos e textos para que possam ser lidos e pesquisados. Mas aí a gente ficou pensando na forma lúdica, que é um dos nossos carros-chefe aqui no município. Como você trabalhar a aprendizagem dessas crianças de forma mais lúdica se a gente estava à distância, né? E uma das nossas práticas eram as contações de história, as apresentações, as dramatizações criativas que a gente fazia nas escolas. E nós, enquanto Programa Agrinho, tomamos a iniciativa de formular, de repensar, de reinventar uma forma
de chegar mais próximo dessas crianças também de forma lúdica. E criamos o projeto 123, Era Uma Vez, Histórias com Magrinho. Esse projeto, ele tem tido uma relevância muito grande nas famílias, né, junto aos professores, aos coordenadores, porque nós conseguimos mobilizar uma rede de contadores de histórias por todo o Brasil e até fora do Brasil, e a gente recebe desses contadores de histórias, a gente faz a postagem de 3 histórias por semana, a gente envia essas histórias, a gente posta no canal do Agrinho, no canal do YouTube, a gente posta na página do Facebook, para que essa história, ela possa, além de divulgar o programa, além de estar com as ações do programa em dia, a gente possa chegar de forma leve, a gente possa levar o encantamento e a magia também para essas crianças que estão em casa nesse momento delicado. Nós já estamos com mais de 15 contadores na nossa rede, né, de vários estados brasileiros, Paraná, Rio Grande do Sul, Brasília, Ceará, até de Portugal a gente recebeu histórias, né? São Paulo, Rio de Janeiro, então muita gente aderindo. Além dos contadores que a gente convidou, agora a gente recebe também pedidos de contadores para participar do projeto, porque consideraram bacana e estão divulgando também o trabalho deles. Mas que a gente está vendo uma repercussão enorme no nosso município, pois o projeto 123 Histórias com o Agrinho está inspirando professores, está inspirando crianças e adolescentes a contarem histórias. E isso é muito bacana e muito significativo, porque a gente acredita no poder empático dessas histórias, né? E também como um laço e um vínculo que a gente está formando entre escola e família. Então, assim, a nossa educação em Quixeré, ela não parou, ela se reinventou para que a gente pudesse amenizar um pouco mais de tudo isso que está acontecendo. E o nosso programa Agrinho também, enquanto ação, ele não parou. Ele teve que se reinventar para que a gente pudesse chegar nas famílias, para que a gente pudesse chegar às crianças e aos adolescentes. A minha mensagem para vocês é que a gente possa passar por tudo isso e sair desse momento muito mais fortalecidos. Acompanhe agora uma das histórias 123 Era Uma Vez para o Dia das Mães, em homenagem a todas nós. Essa poesia que eu vou ler hoje para vocês se chama Se as Coisas Fossem Mães. Para aproveitar que domingo é dia da mãe, porque mãe é assim, né? Mãe não é só a mãe que é mãe de verdade, tem mãe que criou a gente, tem mãe que é vó, tem mãe que é tia. Essa poesia fala um pouco disso, tem pai que é mãe, né? É quem cuida da gente é a nossa mãe. E essa poesia chama-se Se as Coisas Fossem Mãe e começa assim. Se a lua fosse mãe, seria a mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. E se sereia fosse mãe? Seria a mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim e os barcos os seus caminhos. E se a casa fosse mãe? Seria a mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças estrelas. Falaria de receitas, pastéis de vento, quindins. Emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. E se a terra fosse mãe? Seria a mãe das sementes. Pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. E se uma fada fosse mãe? Seria a mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada. Nossa mãe fada seria. E se uma bruxa fosse mãe? Seria uma mãe gozada. Seria a mãe das vassouras, da família vassourada. E se a chaleira fosse mãe? Seria a mãe da água fervida. Faria chá e remédio para as doenças da vida. E se a mesa fosse mãe? As filhas sendo cadeiras, sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente. Mãe verdadeira, mãe postiça, mãe vovó, mãe titia, Maria, Filó, Francisca, Gertrudes, Malvina, Alice. Toda mãe é, como eu disse.
Dona Mamãe ralha e beija, erra, acerta, arruma a mesa, cozinha, escreve, trabalha fora, ri, esquece, lembra, chora, traz remédios, sobremesa. Tem até pai que é tipo mãe. Esse então é uma beleza. Veja a repercussão do projeto entre os alunos e professores. Eu sou a Fernanda. Eu queria falar um pouco da historinha da sapinha Lili, que não gostava de tomar banho. E o que ela fazia? Ela mentia. E nós não podemos mentir, que é feio. E também nós temos que cuidar da nossa higiene e do nosso corpo. E principalmente agora, lavar as mãos. E o que nós aprendemos hoje, que nós não podemos de jeito nenhum mentir, que é o feio. Eu gostei bastante da história O Mistério da Galinha Choca, pois era um mistério que o povo sempre se perguntava se aquela galinha não ia sair do canto, se ela sempre ia ficar chocada, né? Eu estou muito feliz por fazer parte do programa Agrinho aqui na comunidade de Vila Nova. E eu queria deixar um abraço para todos vocês. Sem sombra de dúvidas, o momento que nós estamos passando não é nada fácil. E de uma forma leve, esse projeto vem somando com as nossas crianças e nossos adolescentes, promovendo uma valorização cultural, uma valorização literária ainda maior. E ainda conectando contadores de histórias do Brasil e até de outros países aos lares das nossas crianças. Eu destaco 2 aspectos que tornam importantíssimo o protagonismo desta idealização literária. Primeiro, é o incentivo das crianças à leitura. Nós sabemos que a leitura ela é uma das formas que nós poderemos estar nos conectando e construindo o mundo à nossa volta. E é através também da leitura que nós poderemos estar nos libertando. Porque ao aguçarmos a nossa imaginação, nós poderemos vislumbrar novas formas de ser e de nos encontrarmos. E um segundo aspecto que eu destaco deste projeto é que ele tem promovido um intercâmbio virtual e ao mesmo tempo cultural, porque ele tem conectado essas crianças, as famílias, a diversos contadores de histórias do Brasil e de outros países. 1, 2, 3, era uma vez. Se você resolver passear na ponta dos pés pela noite escura, vai ver que nada é igual quando o dia está claro e parece uma pintura. O sol vai desaparecer do céu e a lua vai brilhar redonda como um balão. Formas vão surgir da floresta e se esticar no chão, mas não precisa se preocupar e nem ficar com medo. As formas são apenas sombras dos galhos de arbustos e arvoredos. É verdade, a escuridão é cheia de coisas que rangem, quebram e estalam. Coisas que pulam, coisas que gemem. Parece até que essas coisas falam. Mas você verá que é só um texugo fazendo um lanchinho, escondidinho entre os galhos e ramos. Ele está sozinho. Talvez ele pare para conversar, para brincar um pouco e se divertir. Depois ele vai acenar, dizer obrigado e se despedir. Você vai ouvir barulhos à noite e perguntar o que podem ser. Eles podem parecer assustadores, mas é só porque você não os vê. Então, se você está assim com medo do escuro e acha que precisa tomar cuidado, lembre-se de que você não está sozinho e alguém sempre vai estar ao seu lado. Você vai ganhar um beijo, um abraço e talvez até ouça uma história. Depois vai bocejar e saber que é a hora de guardar tudo isso aqui, na memória. Em um cantinho, sob o brilho leve do luar seguro. Seguro você vai estar, aquecido, você vai se acomodar. E quando pensar em tudo o que viu, vai perceber
que não há nada a temer. À noite há estalos, piados e até latidos, mas tranquilo, você pode adormecer. Prefeito de Quixeré e o secretário de Educação falam sobre a importância do programa. Todos os contadores de histórias de todo o Brasil estão contando as suas histórias nessa pandemia para que as crianças que participam desses programas nas suas comunidades, elas possam ter sua ocupação, possa dialogar, possa participar. Então, nós não podemos deixar de, nesse momento, de dar a nossa palavra, nós como representantes do município, pois o município aqui é bem conceituado sobre esse programa Agrinho, já tirou o primeiro lugar, sempre vem se destacando, tem um grande empenho na coordenadora, que a Luci, e que o município, mais da metade da população vive no campo, vive da agricultura, e que é um programa que é destaque a nível de estado. Então, um abraço a todas as crianças que participam desse programa, todas as comunidades do Brasil, especificamente ao meu povo de Quixeré. Planejamos atividades à distância, desde a educação infantil, embora não contabilizando como carga horária, mas a gente pensou em envolvê-los também, então os professores contam historinha, fazem atividades para eles, como também atividades voltadas de primeiro ao nono ano, onde os professores vão gravam vídeos contando história, ministrando aulas, os alunos também. Então a gente percebe que há uma riqueza muito grande criacional. E é claro que tudo isso a gente tem que agradecer também que há uma motivação, tanto dos professores, dos diretores, do município, enquanto Secretaria de Educação, que se motiva a fazer essas atividades à distância, mas também a da nossa coordenadora do Agrinho, que também ela criou um canal, ela também impulsiona com atividades lúdicas, com vídeos, contando histórias. Então tudo isso foi motivando a essa criatividade dos nossos professores, que também se torna um motivo uma motivação para a criacional dos nossos alunos, que também gravam seus vídeos contando história. Espero que essa experiência que a gente vive aqui possa ser saborosa também para outras realidades da nossa região, do nosso estado. Então que ela possa ser contada e vista também como algo bom a ser copiado. A diretora técnica do Senar, Ana Kelly Cláudio Gonçalves, também comenta sobre o trabalho do Senar diante do programa Agrinho, que está em 48 municípios do Ceará. Estou hoje aqui para parabenizar todos os municípios que fazem parte do programa Agrinho com as suas ações sociais e educativas nesse momento de pandemia. Ressaltar o município de Quixeré, através da sua coordenadora Luci, pelo projeto 123 Era Uma Vez, contação de histórias com o Agrinho, que nesse momento de isolamento social, a saúde emocional é bastante importante e essas histórias estão fazendo a diferença para os alunos que fazem parte do Agrinho, para os alunos da comunidade em geral. E esse projeto está fazendo maior sucesso, não só a nível estadual, mas também nacional. Também quero ressaltar outros municípios, como o município de Itaiçaba, São João do Jaguaribe, Tianguá, com a entrega de cestas básicas aos alunos carentes das escolas públicas da zona rural, com a fabricação de sabonetes líquidos para entregar às comunidades para a prevenção nesse momento de pandemia. Então, assim, o programa Agrinho, ele mesmo virtualmente, ele está fazendo a diferença nos municípios com as suas ações. E assim, deixo um recado para vocês nesse momento de pandemia. Tenham autocuidado, cuidem da sua família e o mais importante, fiquem em casa, porque logo, logo tudo isso vai passar e nós vamos continuar com as nossas atividades, com toda a nossa rotina. Um abraço a todos. E agora,
você acompanha algumas dicas importantes de como se prevenir contra o Covid-19, feitas pelos próprios alunos do Agrinho de Quixeré. Nós estamos aqui hoje para falar de quê? Cooperativismo. E no momento em que o Brasil e o mundo está passando pelo momento do coronavírus, Clara, como nós podemos cooperar no combate ao coronavírus? Lavar nossas mãos com água e sabão. Se não tiver água e sabão, passem álcool em gel. E também vocês têm que se alimentar e tomar muita vitamina C. E também cuide muito dos seus idosos, porque eles também podem sofrer bastante. Olá, me chamo Jennifer, estudo na Escola Manuel Gonçalves de Souza, 2º ano. Estou aqui para falar do coronavírus. O coronavírus pode ser combatido com lavar as mãos muito bem e usar álcool em gel. E não podemos esquecer de ficar em casa. Estou aqui com meu filho Diego, estudo na escola Padre José de Anchieta, Cercado do Meio, Quixeré. Está fazendo esse vídeo em quarentena, em casa, e para incentivar as pessoas a lavarem as mãos com bastante água e sabão. Eu sou Elisanilda, mãe do Pablo, do 3º ano, e do Davi, do 7º ano, da Escola Manuel Gonçalves de Souza, de Boqueirão. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre um assunto muito sério, que é o coronavírus. E aproveitando o tema do Agrinho deste ano, que é sobre cooperação, vamos cooperar passando informações uns para os outros. Gente, se cuidem, lavem bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Limpem bem as casas, as maçanetas de portões, portas e armários. E as sacolas que vêm do supermercado. Vamos cuidar da nossa vida e da vida dos outros. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes com as medidas de isolamento social rígidas ou lockdown implantadas em Fortaleza com o prefeito Roberto Cláudio. Pensou em sair? Então pensa nos filhos, pensa nos pais, pensa na família, nos amigos, mas pensa também que do lado de fora está muito contaminado. E a cada saída multiplicam as chances de você morrer ou matar alguém. Proteger, limpar, não tocar. Isolamento social. Deixe a morte fora de casa. Oi, pessoal! Vocês já conhecem a existência do coronavírus, né? E sabem também que isso é muito sério. Por isso, nós temos que respeitar e seguir todas as instruções que nos foram passadas por especialistas. Assim, todos nós vamos nos proteger e também não contaminar ninguém. E logo, logo o perigo passa. Então, vamos lembrar quais são as recomendações médicas. Primeiro, ficar em casa. Seus pais só devem sair quando for muito necessário. Mesmo em casa, é muito importante lavar as mãos com muito cuidado. Eu vou te mostrar. Com bastante sabonete. Primeiro lavar as palmas, depois as costas das mãos, entre os dedos, a ponta dos dedos, os 2 dedões e os pulsos, até um pouco do antebraço. Enxugar bem. Cada um com a sua própria toalhinha. E a mamãe e o papai podem ajudar a passar um álcool gel que mata esse vírus chato, ai, ai, ai. Eu sei também que abraçar e dar beijinhos é muito gostoso, principalmente quando temos tantos amigos queridos. Mas por um tempo, o melhor é dar um belo sorriso e acenar com a mão para quem amamos. E se formos espirrar, ai, 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 lenço na boca e no nariz. Ai, atchim, ai. No próximo vídeo eu vou dar ótimas dicas para a quarentena em casa ficar muito mais divertida. Ai, pessoal, vamos nos cuidar. Bisu, bisu. De longe, hein? Mua! Fortaleza está em isolamento social rígido.
Ajude a salvar vidas e siga as determinações da Prefeitura e do Governo. A circulação de pessoas em espaço público está proibida. É permitido sair de casa para compra de alimentos ou remédio, atendimento de saúde ou trabalho em serviços liberados que permanecem funcionando. E fora de casa, é obrigatório o uso de máscaras. As entradas e saídas de Fortaleza estão controladas e a circulação só é permitida nos casos autorizados. As atividades liberadas que seguem em funcionamento, como supermercados e bancos, têm que garantir a distância mínima de 2 metros entre os clientes. A fiscalização será feita pelas polícias, Guarda Municipal, AMC e outros agentes públicos, inclusive utilizando vídeo monitoramento. Prefeitura de Fortaleza e Governo do Ceará. Eu queria começar a nossa conversa hoje compartilhando 2 gráficos bem simples para mostrar o efeito e a importância do isolamento social rígido para o dia a dia da cidade e, em seguida, também falar sobre alguns outros assuntos mais na área da assistência à saúde, que são muito importantes e esperados por muita gente que tem um familiar doente ou que está nesse momento doente aguardando atendimento. Eu queria explicar que a gente começou o isolamento social rígido na sexta-feira. Essa curva, esse histograma aqui, que a gente chama de histograma, com essas barras, mostra o número de usuários de transporte público todo dia. Lá no comecinho da curva, eram os dias normais antes do período da pandemia. E aqui, a última sexta-feira, o último sábado, o último domingo, antes de ontem, no caso, segunda e terça-feira. Então, como vocês podem observar, a gente conseguiu chegar à menor demanda de transporte público de todo esse período ao longo desses dias de isolamento social rígido. Estamos aproximadamente com 20% da demanda normal do transporte público. Isso é muito importante para a gente reduzir a aglomeração de pessoas e, dessa maneira, reduzir o risco de contaminação. Isso quer dizer que o isolamento social rígido está sendo obedecido e tem gerado, nesse momento, uma redução de 80% da demanda natural, usual de transporte público. Esse outro gráfico, ele é baseado no fluxo de veículos, é um gráfico, na verdade, um mapa montado pela AMC, que demonstra a intensidade do fluxo de veículo em bairros da cidade de Fortaleza. A gente também tem chegado ao menor número desde o início da epidemia, desde sexta-feira, tem conseguido manter números baixos, que tem indicado também uma boa adesão, pode sempre melhorar, é bom dizer, principalmente em relação aos veículos, mas a gente tem tido uma média muito boa. Tem bairros, como no caso aqui do Jockey Club, Luciano Cavalcante, Salinas, que se destacam por uma redução de até 80% do fluxo de veículos em relação aos dias anteriores, anteriores ao próprio início da epidemia. Então, é bastante satisfatório e quanto mais azul, mais satisfatória a adesão ao isolamento social rígido em relação à circulação de veículos. Por outro lado, apesar de todos os bairros terem tido redução, é importante que se diga que todo mundo, em alguma dimensão, está cumprindo o isolamento social rígido, há áreas da cidade que a gente pode melhorar ainda bastante. Eu vou citar aqui os 10 bairros que têm tido a menor adesão ao isolamento social em relação ao fluxo de veículos, quais sejam Vila Peri, o Bom Sucesso, o Bom Jardim, Mucuripe, Carlito Pamplona, o bairro da Palpina, Padre Andrade, Canidezinho, Parangaba e Parque Dois Irmãos. Esses são os 10 bairros que desde sexta-feira têm tido a menor média de adesão ao isolamento social rígido, isso usando um indicador em consideração que é o fluxo de veículos circulando dentro do bairro. Entretanto, é importante e notável se registrar que em todos os bairros houve uma redução importante, em alguns chegando, como eu disse, a uma redução acima de 80% da circulação de veículos. É importante a gente manter essa mesma consciência e essa mesma adesão ao isolamento social rígido até o dia 20, pelo menos, que é quando expira o prazo desse decreto. Esse isolamento social rígido, em relação ao transporte público, ao automóvel ou ao veículo automotor privado, ele vai representar, tenho certeza, ao longo das próximas semanas, ele vai ter um efeito bastante positivo, que é a redução da contaminação e a redução da geração de novas pessoas doentes e de novas pessoas precisando de leito de internação e até mesmo de leito de UTI.
Dito isso, pessoal, eu queria compartilhar 3 informações importantes. A gente está o tempo inteiro nesse esforço de ampliar ou de construir, na verdade, prefeitura e governo, uma rede paralela de saúde para o Covid. Isso não é simples. Isso envolve hospitais, espaço físico, isso envolve desde equipamentos simples, como macas, até equipamentos super especializados, como ventiladores respiratórios e como também monitores, passando por insumos, equipamentos de proteção individual. Então, a cada dia a gente tem um novo sacrifício, um novo problema, um novo desafio para poder a gente expandir com sustentabilidade essa rede de saúde, especificamente para assistir o Covid. Determinada semana o desafio é EPI, numa outra o desafio são insumos hospitalares básicos, numa outra equipamento básico, essencial, a gente tem ao hospital, mas está faltando a maca e o oxigênio a mais para abrir. Em outros momentos são monitores. Eu estou falando disso porque a gente tem feito aquisições baseado nesse planejamento da expansão de leitos na cidade de Fortaleza. E tendo em vista que a gente está planejando algumas expansões de leitos ao longo desse mês de maio, e já está nesse momento tendo necessidade de monitores. Monitores é um equipamento que acompanha todos os sinais, os marcadores do funcionamento do organismo, que são equipamentos necessários para leitos de UTI, mas também igualmente necessários para leitos de enfermaria que acompanham pacientes com sintomas moderados e mais graves. Por essa razão, a gente fez uma aquisição de 315 monitores, que estão chegando aqui na cidade de Fortaleza na segunda-feira, já vão equipar leitos instalados do Hospital do PV, também vão fortalecer essa expansão recente que a gente fez do IJF e já vão estar instalados em alguns leitos que receberão muito em breve novos respiradores para leitos de UTI, também no IJF. Então, essa é uma boa notícia, uma aquisição que já está em andamento, já está, na verdade, no transporte e deve estar chegando aqui entre quinta e sexta-feira e já está sendo disponibilizada para os nossos leitos de internação e de UTI durante o final de semana. Eu falei no começo da semana sobre algumas expansões, uma delas, inclusive, de uma primeira etapa do Hospital da Criança, que será entregue agora ao final do mês de maio. Hoje, a Manuela Nogueira, secretária de Obras, o Samuel, secretário de Governo, visitaram o hospital para ver os últimos detalhes da obra e está confirmado, de fato, a abertura para o final desse mês de 70 leitos, que não serão leitos inicialmente pediátricos. A gente vai adaptar essa primeira etapa da obra para serem leitos especificamente de Covid. E hoje a gente também conseguiu definir algumas outras coisas que estavam em andamento, em planejamento e que foram decididas hoje. Uma delas é utilizar uma ala do Hospital da Mulher. A gente já está com uma pequena unidade de Covid no Hospital da Mulher, que envolve 10 leitos de UTI e 16 de enfermaria, mas em virtude da gente ter cancelado as cirurgias que não têm urgência, que são cirurgias eletivas, que inclusive podem colocar a vida do paciente sob risco, porque cirurgias que não têm nenhuma pressa, que podem ser feitas a qualquer momento, isso acabou gerando um espaço vazio no Hospital da Mulher. Então a gente vai ocupar 54 leitos a mais já a partir da próxima segunda-feira. Então a gente terá 54 leitos já montados, com macas, oxigênio instalado, especificamente para a Covid. Então, repetindo, a gente já tinha na Nossa Mulher 10 leitos de UTI e 16 leitos de enfermaria para uma unidade de Covid, que agora ganhará mais 54 leitos a partir já da próxima segunda-feira. Uma outra notícia é que o Hospital do PV, que já está completo, com 224 leitos, inclusive 20 leitos a mais do que a gente havia originalmente prometido. Hoje o hospital está montado com 224 leitos, mas já está, nesse momento, no dia de hoje, com 93% de ocupação. Então, aquela ampliação eventual que a gente disse que poderia ser preciso, vai ser preciso muito em breve. E a gente deverá ter já pelo menos o primeiro dos 2 blocos dessa expansão pronto já na próxima semana, um bloco a mais com mais 56 leitos. Então, para a próxima semana estarão previstos 54 leitos novos do Hospital da Mulher para a Covid-19 especificamente e pelo menos um bloco de expansão, além do projeto original, um bloco de expansão de 56 novos leitos
para o hospital do PV. Estamos trabalhando algumas condições outras básicas, que é a questão da ligação do oxigênio nesse momento, como também a questão do repouso dos profissionais. A gente tem um repouso hoje montado para 224 leitos, então vai ser preciso expandir essa estrutura de repouso. Já estamos trabalhando nela para que a gente possa abrir essa nova unidade de 56 leitos no PV, bem estruturada e capaz de receber bem os pacientes e, obviamente, também acolher bem os profissionais que estão se doando, se entregando, se dedicando, utilizando todo o seu esforço e talento para proteger a saúde e a vida da nossa gente. Acompanhe aí na tela as principais medidas de isolamento social rígido decretadas pela Prefeitura de Fortaleza e que estão sendo adotadas também em vários municípios cearenses. O uso obrigatório da máscara de proteção em ambientes públicos, ruas, praças, áreas comuns dos condomínios, entre outros. Proibição da circulação de veículos nas ruas, salvo em casos de necessidades justificáveis, com bloqueios nas entradas de acesso à capital cearense. Proibição da realização de feiras e festas de qualquer natureza. Proibição da circulação de pessoas em locais ou espaços públicos, tais como praias, praças, calçadões. Proibição do acesso a todas as repartições públicas ou privadas até o dia 20 de maio. O deslocamento de pessoas só é permitido para unidades de saúde, para atendimento médico e assistência, supermercados e farmácias. A circulação de pessoas é permitida apenas para a entrega de bens essenciais a pessoas e grupos de risco e também para a compra de materiais imprescindíveis ao exercício profissionais, medicamentos e gêneros alimentícios. Nos estabelecimentos, os estabelecimentos devem disponibilizar álcool, adotar o distanciamento social de 2 metros e só autorizar a entrada de uma pessoa por família. Está vedada a permanência no local por tempo superior ao necessário para a aquisição dos produtos. A deputada Augusta Brito, do PCdoB e procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa, apresentou vários projetos que estão contribuindo para o combate à pandemia no Ceará. Entre eles, destaca-se o que dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente ou idoso. Um outro projeto estabelece multa para quem divulgar por meio eletrônico notícias falsas, as fake news, sobre epidemias, endemias e pandemias no Ceará. Nós aprovamos o PL 72/2020, que fala sobre a questão de multas às fake news. Por que desse projeto? Por que essa iniciativa? Exatamente por perceber que nós estamos aí sofrendo não só desse grande mal que é essa pandemia mundial, mas especialmente também sendo bombardeados com fake news que causam insegurança à população, que causam realmente um grande prejuízo à saúde pública. Então, nesse sentido, nós fizemos essa proposição que vai sim ser um instrumento a mais para os órgãos competentes poderem se utilizar, investigar, dando com certeza o contraditório e ouvindo para punir as pessoas que fazem isso de forma maldosa, para prejudicar especialmente as pessoas que não têm como checar as informações são verdadeiras e acabam prejudicando a sua própria saúde. Então, é essencial, visto que nós temos aí essa disseminação 70 vezes maior de notícias falsas do que as notícias verdadeiras. Então, para defender o jornalismo verdadeiro, o jornalismo responsável, aprovamos essa lei na Assembleia Legislativa para assegurar realmente que as pessoas nesse momento, especialmente de pandemia, possam ter notícias verdadeiras, evitando aí muitas vezes o pânico e o prejuízo à sua própria saúde. Outro projeto dispõe sobre o cancelamento ou remarcação de passagens aéreas
bem como os de pacotes de viagem adquiridos no Ceará em razão da pandemia. Outro projeto dispõe sobre a redução da mensalidade da rede privada de ensino, bem como a proibição da cobrança de juros e multas pela inadimplência das mensalidades durante o plano de contingência do novo coronavírus e ainda sobre a obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscara em estabelecimentos públicos, industriais, comerciais, bancários, como medida de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus. O projeto de indicação 57/2020 assegura o direito a auxílio pecuniário para os dependentes dos trabalhadores de atividades essenciais que vierem a óbito devido ao contágio do Covid-19. A Assembleia Legislativa aprovou cerca de 50 medidas neste período de pandemia do Covid-19, entre elas a redução das mensalidades de escolas particulares e também a cessão de 46 milhões em recursos do Programa de Cooperação Federativa. Acompanhe o balanço do presidente deputado José Sarto. Desde a suspensão das atividades presenciais na Assembleia, já realizamos 10 sessões virtuais. Quero aqui agradecer a presença maciça de deputados e deputadas que, para além de elaborarem leis, estão ajudando o combate ao Covid-19, fornecendo e dando os seus recursos, as suas emendas na ordem de 46 milhões de reais. É esse recurso que está comprando ventiladores, EPIs, testes rápidos, e a Assembleia também tem sido célere, indistintamente de ser situação ou oposição, na aprovação de leis que visam melhorar o combate e, eu diria, otimizar essa luta contra o Covid-19. Eu cito aqui, por exemplo, a isenção do imposto ITCD sobre doação. Isso estimula a que pessoas físicas e jurídicas possam doar sem ter que pagar esse imposto, portanto, reduzindo a carga tributária e estimulando a doação. A simplificação na aquisição de bens e insumos, que o Estado tinha todo um regramento burocrático e agora, simplificando, facilita que ele faça aquisições de maneira mais rápida. O decreto de calamidade pública de vários municípios cearenses, o pagamento pelo Estado das contas de água e energia da população de baixa renda. Tudo isso tem sido feito com a ajuda importante e vital do Parlamento. E é por isso que eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas que, indistintamente de partido político, têm ajudado a combater a pandemia do Covid-19. Não esqueça, a recomendação mais importante é permanecer em casa, fique em casa, cuide dos seus, que breve isso passará e voltaremos a estar juntos. A deputada Érica Amorim e um grupo de 14 parlamentares conseguiram aprovar uma subemenda que prevê descontos diferenciados nas mensalidades escolares para as pequenas e médias escolas que estão incluídas no Simples Nacional. A deputada explica que colaborou com a subemenda propondo desconto diferenciado para alunos com transtorno de espectro autista, deficiências físicas, motoras e outras. A redução varia nesses casos de 25% a 50%, conforme o nível de ensino. A deputada Aderlânia Noronha solicitou ao secretário de Saúde do Ceará a distribuição em caráter de urgência de equipamentos de proteção individual para as unidades de saúde de Parambu, Quiterianópolis, Crateús, Arneiroz, Independência, Novo Oriente e Quixeré. Ela lembra que chegou a Fortaleza um avião fretado e que esses equipamentos precisam ser repassados para os municípios. A deputada Patrícia Aguiar apresentou um projeto de indicação que institui o aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica,
em extrema situação de vulnerabilidade. A proposta tramita nas comissões técnicas da Assembleia. O auxílio será concedido às mulheres que se enquadram nas medidas protetivas conforme a Lei Maria da Penha e que tenham sido obrigadas a abandonar seus lares devido à violência doméstica. Chegamos ao final do programa Mulheres no Parlamento. Esperamos que aproveitem bastante as informações que trouxemos hoje para todas vocês e que fizemos com muito carinho, muita pesquisa e muita atenção. E deixo para vocês uma mensagem de muita saúde e paz na linda canção que fala: cubra-me com teu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivie o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora